Partido Social Democrata, chamo com toda a grande e salva palmas Luís Montenegro. Quero cumprimentar todos os presentes, todos os dirigentes, autarcas, deputados, governantes, enfim, responsáveis políticos que aqui estão, mas permitam-me que saúde cada mulher e cada homem que aqui se reúne hoje com um propósito específico e tendo de eleger alguém que simboliza todas as pessoas que estão nesta sala, eu cumprimento-vos na pessoa da Fátima Alves, a próxima Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Ela é a razão principal de estarmos aqui todos e é a única razão pela qual eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe dizer, Fátima, que nós no PSD e no CDS temos não só um grande orgulho, uma grande honra, mas sobretudo uma grande esperança na sua candidatura e estamos plenamente convictos que hoje se começou a escrever a história do futuro do Concelho da Póvoa de Lanhoso. A personalidade que nós hoje aqui apresentamos aos povoenses como a nossa alternativa para liderar este município, para, a partir da Câmara Municipal, dar mais bem-estar, mais qualidade de vida a todos aqueles que aqui vivem, que aqui trabalham, que por aqui passam. A personalidade que nós vos apresentamos é alguém que junta qualidades que são fundamentais e difíceis de encontrar em simultâneo para o exercício desta função. Disponibilidade para ouvir, como aqui ficou bem patente. Alegria. A alegria é uma coisa que faz falta para quem quer trabalhar em prol da sociedade, em prol dos outros. É preciso estarmos bem connosco para servirmos os outros. E se há coisa que se percebe na Fátima é isso. Ela está satisfeita com ela própria, com a sua família, com a sua envolvência e assim se sente mais inspirada para servir os outros. Isso é um ponto principal que nós assinalamos como condição para estarmos ainda mais bem colocados para podermos vencer estas eleições e dar mais futuro a esta terra. Competência. A competência é fundamental. Capacidade empreendedora. Aquilo que aquele vídeo aqui expressou de entrega, de arrojo, mas também de prudência, de moderação. Sim, senhor, a tomar conta da empresa do pai, mas calma que é preciso alicerçar um pouco mais a qualificação, o conhecimento, as condições para a responsabilidade, para a tarefa. Competência, moderação, prudência, qualificação, a certeza de estarmos preparados para aquilo que vamos encontrar, estarmos cientes da responsabilidade que temos de assumir e assumir. Depois de estarmos qualificados e de estarmos certos que estamos no ponto, assumir até ao fim. É isso que a Fátima vai fazer, a bem do futuro da Póvoa de Lanhoso. E os valores da social-democracia, da democracia cristã, que não se esgotam nos nossos partidos, esses valores que se abrem a todos aqueles que, não sendo dos nossos partidos, se identificam connosco, com aquilo que nós propomos
à nossa comunidade. Os valores do trabalho, os valores da solidariedade, os valores do aproveitarmos o potencial que temos em nós próprios, no nosso território, os valores de acreditar que não estamos condenados a ver os nossos filhos partirem para outras paragens para poderem ter os seus sonhos realizados, para poderem constituir as suas famílias. O acreditarmos que aqueles que estão na vida ativa podem chegar ao fim do mês e ter um retorno do trabalho que oferecem maior do que aquele que têm hoje. O acreditarmos que aqueles que já não estão na vida ativa, que já estão reformados, aposentados, têm direito a ter uma vida ainda assim preenchida, uma vida com ocupação, uma vida que não os leve para a solidão, uma vida que lhes dê atividade, que lhes dê alegria e que lhes dê uma coisa que é insubstituível, que é estarem perto dos seus filhos e dos seus netos. Não há nada mais importante na vida de alguém que seja poder estar à beira dos seus, poder estar à beira da sua família. Que mau é quando nós estamos numa fase adiantada da nossa vida e olhamos para o lado e aqueles que nos são próximos não estão ao nosso lado, estão longe. Ora, hoje em dia, não é apenas a Administração Central, não é apenas o Governo, eu assumo a minha responsabilidade também, mas não é apenas o Governo que trata de dar a todos esta condição e esta possibilidade. Os poderes públicos repartem-se em termos de responsabilidade. A Administração Central tem uma responsabilidade cimeira, a Administração Regional, Intermunicipal tem outra responsabilidade e a Administração Local tem uma responsabilidade enorme. Não é indiferente para a qualidade de vida das pessoas, não é indiferente para a vida de cada pessoa, de cada ser humano, o Presidente da Junta que escolhe, o Presidente da Câmara que escolhe, os autarcas, as equipas e os projetos que escolhe no momento das eleições autárquicas. Não é indiferente. E é por isso que eu vim cá. Eu vim cá para dizer aos povoenses que nós temos uma liderança forte, que vai apresentar-se com uma equipa forte também e com um projeto bem consistente e consolidado para dar resposta a muitas das necessidades que no dia-a-dia os povoenses sentem e que esperam que seja o poder da Câmara Municipal a poder resolver, ou pelo menos a ajudar a poder resolver. Como uma última característica que ainda quero aqui assinalar e que é particularmente interessante ter sido referida hoje pela nossa candidata, sem que nós tivéssemos combinado sequer, o que quer que seja, nem soubéssemos o que é que os nossos adversários pudessem estar a fazer à mesma hora. Disse ela que não estava aqui, e aliás percebeu-se muito bem isso na sua intervenção, para fazer falsas promessas. Ou de uma forma mais clara e direta, não estava aqui para prometer aquilo que não pode fazer. É curioso porque, ao mesmo tempo que a Fátima estava a falar, alguém mais longe estava a apresentar o programa eleitoral para as próximas eleições legislativas do próximo dia 18 de maio e estava precisamente, à boa maneira de um ex-primeiro-ministro chamado José Sócrates, a prometer tudo a toda a gente. Agora, a prometer tudo a toda a gente como se fosse execuível, responsável, estar de um momento para o outro a prometer dar tudo a toda a gente, não tendo consciência que esse é o primeiro passo no caminho para o empobrecimento, no caminho para termos mais dificuldades no futuro do que aquelas que temos hoje de superar. Por isso, Fátima, eu fiquei ainda mais entusiasmado, já estava, mas fiquei ainda mais entusiasmado porque eu já sabia que as coisas estavam bem encaminhadas, eu já sabia que a nossa candidata tinha um projeto muito sólido, mas nada como vir cá e ver para crer e ouvir
para poder ainda ficar mais convencido. Eu, se fosse votante aqui, já estava seguro. Como não sou, tenho que dar o meu contributo, que é convencer aqueles que são. Ou pelo menos ajudar a convencer. E portanto, quero dizer que, sinceramente, é este tipo de projetos que nós apoiamos, que nós incentivamos e com os quais nós nos queremos relacionar, como a Fátima aqui disse, a partir do Governo, a partir da Câmara Municipal e a partir das próximas eleições, servindo cada um na sua esfera de responsabilidade, a nossa comunidade, as nossas instituições, as nossas famílias, os nossos concidadãos. E há muito a fazer. Há muito a fazer porque os desafios são enormes. Os desafios são enormes e são globais, muitos deles. Outros são europeus, outros são nacionais, outros são regionais, outros são locais. Mas, no fim do dia, nós todos temos de pugnar por ter uma sociedade que seja mais justa e que, para ser mais justa, tem que criar mais riqueza. Não há nenhuma outra forma de haver justiça na sociedade se nós não formos capazes de criar riqueza. Se não houver criação de riqueza, não há instrumentos para haver justiça. Porque não vai haver meios suficientes para dar a todos uma oportunidade. Não vai haver. E para nós criarmos riqueza, nós temos de tirar partido de todo o nosso potencial. O nosso potencial natural, este território belíssimo no qual nos encontramos, e aliás estamos exatamente num sítio onde podemos ver com os nossos olhos o potencial natural que temos à nossa disposição. O potencial humano, ainda mais importante. Não há nada mais importante do que aquilo que depende de nós próprios, da nossa capacidade, aquilo que nós podemos desenvolver em termos de conhecimento para podermos fazer melhor do que os outros, fazermos mais do que os outros, para podermos produzir e obter em termos de resultado, ou de mérito, como a Fátima disse aqui há pouco. E é importante que nós saibamos que há coisas que não dependem de mais ninguém a não ser de nós próprios. Nós dependemos muito de nós próprios, ao contrário daquilo que às vezes pensamos. Claro que, num contexto global, nós também dependemos daquilo que os outros fazem. Hoje, mais do que nunca, fala-se disso. Temos nos Estados Unidos um presidente que ainda esta semana declarou a aplicação de tarifas comerciais a todos os países que se relacionam com os Estados Unidos da América. E isso é um desafio. E agora estamos todos a ver como é que vamos reagir. Nós também estamos em Portugal a perspectivar a forma como devemos encarar essa decisão. Mas não nos enganemos. Nós vamos sempre depender de nós próprios. Nós vamos sempre depender da nossa própria capacidade de sermos produtivos, de sermos competitivos, de termos os instrumentos para fazer com que os outros nos comprem os nossos produtos, porque os nossos produtos são melhores, porque os nossos produtos são colocados no mercado a um preço mais competitivo face àquilo que os outros põem em condições de competição connosco. E isso não depende apenas deles, depende muito de nós, depende muito da nossa capacidade. E a nossa capacidade começa-se a desenvolver ao nível da freguesia, ao nível do município, ao nível da região, ao nível do país também. E eu quero aqui dizer-vos isto porque às vezes nós não temos bem a noção de que as escolhas que fazemos têm esta implicação. Pensamos apenas que as escolhas são uma questão só de simpatia, são apenas uma questão de uma ideia que é mais engraçada deste ou daquele. Isso também é importante. Nós todos somos humanos. Nós também gostamos mais das pessoas com quem simpatizamos mais. Nós todos somos iguais nesse aspecto. E também gostamos mais das ideias com as quais nos, identificamos. Mas há que fazer uma reflexão um bocadinho mais profunda e perceber quem é que nos leva a um patamar que nos coloca numa situação de podermos criar mais riqueza, porque criando mais riqueza nós vamos dar mais educação a todos. E dando mais educação a todos, vamos fazer com que todos tenham um instrumento para criar mais riqueza no futuro. E criando mais riqueza no futuro, vão dar ainda mais educação aos outros que vierem a seguir. E assim se vai gerar
mais igualdade de oportunidades. E assim se vai gerar mais capacidade de distribuir aquilo que se cria. Porque se não se criar, não se consegue distribuir. Se reduzir tudo a distribuir, que é aquilo que o Partido Socialista está a fazer em Lisboa a esta hora, está a distribuir aquilo que não queria, vai esgotar. E quando esgotar, olha para o lado e falta o dinheiro. E depois vem ao PSD e o CDS para compor a coisa. É normalmente aquilo que acontece. Ora, nós estamos de facto numa altura crucial para o país, porque vamos ter eleições legislativas e eleições autárquicas. Portanto, vamos ter decisões para podermos tomar e perspectivar os próximos anos e decidirmos o que é que queremos. Se queremos um país que quer crescer de forma sólida, permanente, duradoura, ou se queremos a ilusão do momento. Aquele que faz assim um número, atira para o ar, é muito engraçado, a gente bate palmas e depois no dia a seguir olha para o lado e não tem nada. Ora, nós estamos no governo há um ano e há um ano que mostramos que é possível termos as contas equilibradas. O país é hoje um exemplo a nível europeu. Temos a nossa economia a crescer mais do que as grandes economias da Europa. Crescemos mais do que qualquer uma das grandes economias da Europa e mais do que a média da União Europeia. Temos uma situação financeira melhor do que qualquer uma das grandes economias europeias. As nossas contas dão positivo. Chegamos ao fim do ano e temos um superávit, não temos déficit, ao contrário do que acontece com a França, com a Alemanha, com a Itália, com a Espanha. Tivemos uma diminuição dos impostos, coisa que não acontecia há muito tempo. É que agora parece fácil, mas a verdade é que foi preciso ter havido uma mudança de governo para que os trabalhadores chegassem ao fim do mês e a parte do seu rendimento entregue ao Estado fosse menor face àquilo que acontecia antes. Ou seja, o esforço do trabalho tem mais retorno do que tinha antes. Eu sei que por estes dias há muita gente confusa e tem razão para isso, porque estamos na altura da entrega das declarações de IRS e quanto mais não seja, as pessoas fazem as suas simulações e estão a chegar à conclusão que ou vão pagar um pouco mais ou vão receber um pouco menos do que aquilo que estavam habituadas. E parece que a conta não joga certo com aquilo que eu estou aqui a dizer. Mas é preciso dizer a verdade. Isto só acontece porque ao longo do ano de 2024 aquilo que o Estado retirou mensalmente à conta dos impostos sobre o rendimento do trabalho das pessoas foi muito menor do que aquilo que era antigamente. Foi isso que aconteceu. O que é que acontecia antes? O Estado tirava mais, ficava com o dinheiro do lado de cá, usava esse dinheiro era utilizado para pagar as contas do Estado, os pagamentos a fornecedores do Estado, e depois, na altura do acerto de contas, o Estado pagava aquilo que tinha cobrado a mais. Nós estamos a equilibrar isso, como deve ser. As pessoas devem pagar apenas aquilo que é devido. E aquilo que é desejável é que nesta altura do ano a conta esteja mais ou menos equilibrada, nem tenha que se pagar nem que receber. É aquilo que é desejável. Claro que nós não conseguimos prever isto ao cêntimo e a situação fiscal das pessoas muda em função de várias circunstâncias. Mas quem quiser ser sério tem que dizer que em 2024 as portuguesas e os portugueses pagaram menos impostos sobre os rendimentos do trabalho. E o mesmo vai acontecer em 2025. Mas se em 2025 eu ainda posso perceber que sejam apenas aqueles que apoiam o governo do PSD e do CDS, da AD, a acentuar isso, relativamente a 2024, até é estranho
que, nomeadamente, os dirigentes do Partido Socialista também não se expressem desta maneira, porque eles nem para eles estão a ser bons. Visto que é verdade que o impulso foi sempre do PSD, mas as decisões de baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, o IRS, em 2024, também foram do Partido Socialista. O Partido Socialista, na vontade de dizer mal deste governo, até se esqueceu que a baixa do IRS em 2024 já estava no Orçamento do Estado de 2024, que foi aprovado ainda pelo governo anterior do Partido Socialista, e que depois, quando nós chegámos ao governo e apresentámos uma proposta para baixar ainda mais o IRS, foi o Partido Socialista com o Chega que aprovaram uma descida diferente daquela que nós queríamos. Portanto, que estranho é ver o Partido Socialista chateado com aquilo que ele próprio decidiu. É uma coisa, de facto, fantástica. Mas que diz bem de quem está de boa fé e de quem anda perdido, a dizer tudo e o seu contrário. Portanto, perdido a prometer tudo e perdido não se dando conta que está a falar mal de si próprio. Eu quero dizer às portuguesas e aos portugueses que eu percebo que tenha que se explicar, eu percebo que é preciso fazer contas. Façam as contas a tudo que pagaram em 2024 e tudo que agora é o acerto final, e só podem concluir que os impostos baixaram mesmo sobre os rendimentos do trabalho. Claro que ainda há outras diminuições de impostos em cima destas. Eu estou a falar apenas do IRS generalizado. Porque se estivermos a falar dos jovens até aos 35 anos, a baixa dos impostos é ainda maior. Nós aprovámos no Orçamento do Estado uma baixa do IRS jovem muito mais significativa do que aquela que estava em vigor. Para 2025, o IRS, enfim, para todos, diminuiu ainda mais, porque nós atualizámos num valor do dobro daquilo que foi o valor da inflação dos escalões do IRS, o que provoca por si só uma diminuição do imposto a pagar. E baixámos os impostos na compra da primeira habitação para os jovens até aos 35 anos também, isentando de IMT e de imposto de selo. E baixámos o IRC sobre os lucros das empresas, não tanto quanto desejávamos, não nos permitiram no Parlamento, mas baixámos. E baixámos a pensar nas pessoas, não foi nas empresas. Claro que é na dinâmica das empresas, mas é naquilo que se repercute depois na vida das pessoas. Porque se as empresas tiverem mais rendimento disponível, as empresas podem investir mais em equipamentos, em tecnologia e em salários dos seus trabalhadores para poderem reter mais mão de obra, qualificar mais a sua mão de obra e serem mais produtivos, poderem retribuir melhor o seu trabalho. Quando nós falamos em diminuir a fiscalidade sobre os lucros das empresas, é a pensar no retorno que isso pode ter para a competitividade das empresas, que gera mais lucros para poder pagar melhores salários. E quem não quiser perceber isto, vai ficar a pensar que é melhor tributar mais as empresas. Tributando mais as empresas, elas são menos competitivas. Sendo menos competitivas, elas vão dar menos emprego ou vão pagar piores salários. E depois acontece uma de duas coisas. Ou as pessoas ganham menos ou vão embora à procura de uma melhor solução de trabalho para o estrangeiro, que é onde estão a fazer o contrário daquilo que alguns queriam que nós fizéssemos aqui. Portanto, cara Fátima, caros amigos, num tempo onde temos de pensar e decidir o que é que queremos para o futuro, aquilo que vos peço é que aproveitemos as próximas semanas para também sensibilizarmos os nossos concidadãos para a relevância e o alcance daquilo que está em cima da mesa nas próximas eleições. Nós continuaremos a fazer aquilo que é o nosso projeto aqui para a Câmara da Póvoa de Lanhoso, é o nosso projeto para o país. Um projeto de estabilidade, um projeto de confiabilidade, um projeto de ambição, de criação de riqueza e depois de transformação naquilo que é a capacidade de resposta dos serviços do Estado. É evidente que
aquilo que nós herdámos há um ano atrás no Serviço Nacional de Saúde, não é admissível. Não é admissível que nós tenhamos passado a nossa despesa em saúde de 8 mil milhões de euros para 16 mil milhões e o serviço prestado às pessoas tivesse piorado, tivesse, em muitos casos, agravado a capacidade de resposta. Seja porque as listas de espera para consultas cresceram em duração ou para cirurgias. Seja porque muitos dos serviços que estavam disponíveis deixaram de estar. É um contrassenso. Nós gastamos o dobro do dinheiro e damos menos capacidade de resposta do que aquela que dávamos. E temos menos recursos humanos disponíveis. O que é que nós fizemos? Fizemos a recuperação das carreiras, a valorização das carreiras na área da saúde. As pessoas parece que já se esqueceram, parece que foi há muito tempo. Mas há um ano atrás não havia, com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de diagnóstico, com os técnicos de assistência pré-hospitalar, não havia motivação para estar no Serviço Nacional de Saúde. Dir-me-ão, ainda não há por completo. Talvez não haja, mas hoje há muito mais do que havia há um ano atrás. Hoje os tempos de espera são menores do que eram há um ano atrás. Hoje nós estamos a olhar para os instrumentos de gestão sem os complexos ideológicos que havia há um ano atrás para servir as pessoas. Ninguém melhor do que aqui, na zona circundante de Braga, sabe o que é um hospital gerido em regime de PPP e sem essa gestão. Sem nenhum tipo de complexo. As duas são possíveis. E as duas podem produzir bons resultados. Mas aqui comprovou-se que entre uma e outra, uma é muito mais cara do que a outra e a que é mais cara tem uma capacidade de resposta menor. Não sou eu que o digo. São os utentes daquela unidade hospitalar que o dizem. Não sou eu. São as pessoas que lá vão, que lá foram. Portanto, nós teremos de criar a riqueza que nos permita ter depois instrumentos para gerir bem aquilo que está sob a nossa responsabilidade. O mesmo se passa na educação, o mesmo se passa na habitação, o mesmo se passa na mobilidade, o mesmo se passa na imigração, que a Fátima há pouco falou. A imigração que é um setor fundamental hoje para podermos ter também uma economia competitiva, mas onde nós tínhamos uma situação completamente abandalhada. Desculpem-me, mas é assim mesmo. Hoje temos uma situação que é regulada e, como é regulada, tem uma visão humanista, porque respeita a pessoa, dignifica a pessoa. E deixem-me dizer-vos que nós fizemos tudo isto ao mesmo tempo que os salários cresceram, em média, cerca de 7% em Portugal, nos últimos 12 meses. Nós fizemos tudo isto tendo atualizado todas as pensões de acordo com o critério da lei, isto é, de acordo com a taxa de inflação. Mas fizemos aumentar muito mais as pensões mais baixas. Aumentámos a meio do ano o complemento solidário para idosos. Aumentámos uma segunda vez no final do ano. E ainda atribuímos um suplemento extraordinário de pensão até às pensões que cumprem um valor superior a cerca de 1.500 euros. Nós atribuímos a todos os pensionistas com pensões mais baixas a comparticipação dos medicamentos prescritos a 100%. Nós não deixamos de ajudar mais aqueles que têm necessidades maiores. Nós não deixamos para trás aqueles e aquelas que na sociedade têm maior vulnerabilidade e não é por culpa própria. Quando nós aumentámos o complemento solidário para idosos, muitos desdenharam de nós. Já pouca gente se lembra. Quando eu apresentei a primeira vez essa medida, ainda estava na oposição. E os meus oponentes, na altura, diziam que eu não tinha feito as contas, diziam que a medida era irrealista, diziam que não era execuível, diziam que era injusta, acusaram-me de tudo
e mais alguma coisa. E eu disse na altura, nós estamos a começar por tentar corrigir uma desigualdade que afeta sobretudo as mulheres. As mulheres portuguesas, durante muitos anos, não tinham um modelo legal de contribuições para a segurança social. Não quer dizer que não trabalhassem. Muitas delas, e aqui nesta região acontecia muito, trabalhavam em atividades agrícolas, trabalhavam no chão das fábricas, nomeadamente do setor têxtil, trabalhavam em trabalhos domésticos e não tinham carreiras contributivas. E foi por não terem carreiras contributivas que, quando chegaram à idade da reforma, tinham as reformas mais baixas. Não foi por não trabalharem. Foi porque não se lhes aplicava um regime, porque não havia regime na altura em que elas trabalharam. E quando nós decidimos subir o complemento solidário para idosos, foi para corrigir uma desigualdade de muita gente, não era só exclusivo das mulheres, com certeza, mas era muito das mulheres portuguesas que tinham carreiras de trabalho que não correspondiam a carreiras contributivas. Pois toda a gente achava mal, agora toda a gente aplaude. Sabem que nós quase duplicámos o número de beneficiários do complemento solidário para idosos. Também na altura diziam que isso é muito pouca gente, vai ser muito pouca gente afetada. E também já agora corrigimos uma outra coisa, que era, havia algumas pessoas que não se podiam candidatar a esta prestação por causa dos rendimentos dos filhos. E quando nós corrigimos, toda a gente bateu palmas, incluindo aqueles que lá estiveram 8 anos, podiam ter corrigido essa injustiça, e depois acusaram-nos a nós de o ter feito. Quer dizer, eles estiveram lá 8 anos, não o fizeram, ainda nos acusaram a nós de ter feito aquilo que eles não foram capazes de fazer. Portanto, isto tudo para vos dizer o seguinte, e com isto termino. Nós temos uma primeira decisão para tomar, dentro de mais ou menos 6 semanas. Temos depois uma decisão para tomar daqui a 5, 6 meses, uma outra decisão. As duas decisões são importantes. A primeira decisão é importante, e é importante que as portuguesas e os portugueses possam optar por continuar ou por inverter o caminho que nós fizemos no último ano. É a opção que têm em cima da mesa. Vamos dar sequência ou não a este caminho. Já se percebeu, por aquilo que vem das oposições, já se percebeu que há muito poucos argumentos para combater o caminho, há muito poucos argumentos para combater as políticas, e tenta-se tudo e mais alguma coisa para ver se arranja argumentos para combater que não aqueles que interessam. Mesmo que isso não corresponda a nada de nada. E depois vamos ter uma outra decisão a tomar, que é quem é que nós temos no território para nos coadjuvar na execução das orientações de política que o Governo vai tomar nos próximos anos. E as duas decisões são importantes. É importante saber quais são as orientações para o país e é importante saber quais são as orientações para cada um dos territórios. O que eu posso dizer aqui aos povoenses é que, se votarem na AD agora em maio, vão continuar a ter um governo que transforma o país, um governo que promove o crescimento da economia, um governo que pela primeira vez aprovou um orçamento que não aumentou um único imposto, um governo que aumenta efetivamente os salários e os rendimentos, um governo que transforma os principais sistemas públicos para poder dar resposta efetiva àqueles que são os anseios e as necessidades dos cidadãos no seu dia-a-dia. E se votarem na outra AD, que são os Juntos pela Nossa Terra, que neste caso é a Póvoa de Lanhoso, em setembro, outubro, nós depois marcaremos a data das eleições, se votarem nessa outra AD, sabem que têm uma liderança forte, sabem que têm uma liderança competente, sabem que têm uma liderança que tem um caminho para cumprir, sabem que têm uma liderança transparente e sabem que têm uma liderança que conta com todos, que não deixa ninguém para trás. Portanto,
eu diria que há muito boas razões para votarem 2 vezes na AD. Não é pedir-vos muito, é pedir-vos que acreditem, é pedir-vos que possam ser parte deste futuro que é seguramente o futuro que nós podemos construir para o nosso bem-estar e para aquele que queremos deixar aos que vêm a seguir a nós. Viva a Póvoa de Lanhoso, viva Portugal, mas sobretudo, permitam-me que diga isto com toda a convicção, viva a próxima Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Fátima Alves. Portugal! Portugal! Portugal!